Salve galera, joga direito em clima de Copa do Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe Souza, sou advogado e aqui eu quero trocar ideia com vocês hoje sobre um caso muito interessante de um jogador que foi impedido, teve o seu visto negado para entrar no Canadá. E olha, o motivo dessa vez parece muito legítimo. Quero trocar essa ideia com vocês, mas antes eu te peço encarecidamente, deixa seu like aqui na confiança, se inscreve no nosso canal. E ao final do vídeo, comente aqui com a gente, participe. A sua participação é fundamental, principalmente se você gosta de direito, futebol e agora também Copa do Mundo. Vou analisar esse caso aqui, gente, porque dá pra gente trocar bastante ideia com o caso de um jogador de Gana. Olha só essa situação. Jogador de Gana, Thomas Partey, fica fora da estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá. A decisão foi confirmada pela FIFA na sexta-feira, dia 12 de junho. O meio-campista enfrenta acusações de violência sexual e agressão do Reino Unido, mas não chegou a ser condenado. Aqui, ó, a foto do jogador que atuava pelo Arsenal da Inglaterra. Segundo a polícia britânica, o jogador cometeu aqui a violência sexual contra 3 mulheres entre os anos de 2021 e 2022. Em um comunicado, a polícia afirma que ele foi indiciado por 6 acusações. 2 por violência sexual a uma primeira mulher, 3 também pela mesma violência sexual a outra mulher e 1 por agressão a uma terceira vítima. As acusações, diz o comunicado, são resultados de uma investigação policial iniciada em fevereiro de 2022. Após a polícia receber a primeira denúncia, ele chegou a ser preso de forma preventiva, enquanto ainda era um dos principais jogadores do Arsenal. A advogada do jogador afirma que ele nega todas as acusações e que acolhe a oportunidade de finalmente limpar o seu nome. Em agosto de 2025, ele conseguiu o direito à liberdade, sob fiança, em audiência no Reino Unido. Partey entraria em campo com a seleção de Gana na próxima quarta-feira, dia 17, contra o Panamá, no estádio de Toronto, porém, teve o seu visto negado. Nota da FIFA. A FIFA pode confirmar que o jogador não poderá viajar do centro de treinamento da seleção de Gana em Boston, nos Estados Unidos, para o Canadá para a primeira partida contra o Panamá, pois seu pedido de visto foi recusado pelo governo canadense, declarou a FIFA em comunicado a Reuters. A FIFA não está envolvida nos processos de imigração dos países sede, incluindo a análise e decisão sobre os pedidos de visto. E essa é uma situação sempre delicada, porque é uma pessoa que não tem condenação, mas são crimes graves, crimes que a gente sabe que estruturalmente vitimizam e silenciam as mulheres. Dificilmente, a gente não tem estatisticamente relevância para dizer que mulheres prejudicam a própria vida para tentar incriminar um jogador de futebol, um homem em qualquer posição que o seja. Isso é um mito aí que a gente muitas vezes ouve, mas na prática não existem dados relacionados a isso, como um movimento de grande relevância que aconteça de maneira reiterada, por exemplo. E aqui notem que essa situação é diferente daquela que a gente tem visto praticada pelos Estados Unidos, impedindo, por exemplo, o árbitro somali de poder participar da Copa do Mundo. Veja, o melhor árbitro do continente africano foi negado de entrar nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo. Aqui a gente tem uma causa legítima de um exemplo que não deve ser seguido, uma pessoa que está ali sendo investigada por determinados crimes. Se for absolvido, claro, vai poder ter ali todo o seu direito restabelecido. Mas nesse momento, acho que é uma medida bastante eficaz, bastante efetiva. A grande questão é que a gente precisa, a crença de que isso acontecerá com todos os jogadores, independente do país e independente da sua qualidade de campo. Por exemplo, a gente já passou por outros jogadores grandes, como o próprio Neymar Júnior, como o próprio Cristiano Ronaldo, que em outro momento da carreira foram acusados de agressão sexual. Alguns realizaram acordos judiciais que estão sob sigilo até hoje e o caso ficou inconcluso. Outros foram absolvidos. E aí a grande questão é, esses jogadores, enquanto estavam sendo acusados, será que teriam também o seu visto negado? É importante a gente fazer esse tipo de reflexão para entender ali as nuances de cada situação. Mas a princípio, acho uma boa decisão, mas entendo que esse é um caso polêmico e eu quero saber a sua opinião.
Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse caso. Você acha que, de fato, um jogador com esse nível de acusação, né, acusação aí de tantos crimes sexuais, deve ser impedido de disputar competições, deve ser impedido de entrar num país, ter o seu visto negado, ou que está tudo bem enquanto ele é inocente, ele não deve receber nenhum tipo de consequência nos seus direitos civis. Deixa aqui o seu ponto de vista, a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, vizinhos e também de deixar aqui os seus comentários. Nos vemos em breve em um próximo vídeo. Um grande abraço para você e até mais.